E está conosco nesta sexta-feira o consultor de inteligência de mercado, melhor dizendo, da StoneX para o mercado de algodão, Peri Passotti Pedro. Peri, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia. Bom dia, Carlos. Já estava com saudades. Fazia tempo que a gente não conversava. Sempre um prazer trabalhar com vocês. Sempre legal estar aqui com É vocês. verdade, é verdade. Fazia tempo. Aliás, feliz ano novo, não nos falamos ainda. Um Feliz ótimo ano novo. 2024 para você, meu amigo. Uma super safra para nós todos. É verdade, que assim seja. Peri, você concorda com essa minha afirmação aqui um pouquinho antes da gente entrar no ar? O algodão se destacando aí na segunda safra desse ano? O algodão vem se destacando, sim. O algodão, na verdade, ele entrou como uma substituição nas áreas em que a soja teve dificuldade de se estabelecer, né? Então, como a gente teve aquele início de chuvas, ali, início de safra bastante complicado para a soja em muitos lugares, principalmente ali na 163 do Mato Grosso, né? Na região que a gente chama de meio norte. Ah, a ideia dos produtores nessas regiões é plantar soja e depois entrar com algodão ou milho. O milho não está num preço muito bom, a soja atrasou bastante, eles tiveram que optar entre uma cultura e outra, então teve muita área ali que acabou virando para algodão safra, de soja safra para algodão safra. E o preço do milho ajudou, a perspectiva do algodão, que está num ano ruim, ainda está num preço ok, um preço aí parelho com a remuneração do produtor, então fez sentido para os nossos produtores aumentarem a área e isso está sendo um destaque importante que a gente vem conversando não só aqui como no exterior. Peri, essa perspectiva de uma boa safra aqui no Brasil, de um aumento de área nessa segunda, né, fase dos nossos ciclos produtivos por aqui. Isso traz uma outra perspectiva, é um fator de influência para o andamento dos preços, para o mercado ou não, pela posição que a gente ocupa enquanto fornecedor, enquanto exportador de algodão? Olha, cara, vender algodão nesse momento está sendo um desafio para qualquer país do mundo que exporta algodão. É um ano que vem se arrastando já, né? No pós-pandemia, com uma dificuldade muito grande. Mas, como eu venho dizendo aqui, a boa notícia é que, por ter vendido pouco, a cadeia tá muito seca. Então, qualquer país que a gente vê um pequeno aumento da demanda, a gente vê essa demanda acontecendo. A gente teve uma sorte no Brasil que a nossa safra, com uma produtividade muito boa, vem de encontro a uma safra com uma produtividade muito ruim nos Estados Unidos, né? A gente está aí quase parelho com eles em exportação, ainda pode ser que a gente passe os Estados Unidos pela primeira vez como país exportador, mas independente do ranking, né, em que a gente vai ficar, é um desafio sim. E a gente tem um desafio adicional, que é escoar esse algodão. Então, a gente teve um mês de dezembro com quase 300 mil toneladas, ao redor de 300 mil toneladas, então bastante algodão saiu. Foi o segundo maior número, o primeiro maior número da história do país. Então, o país tem um desafio logístico de tirar esse algodão daqui, e o que a gente tem dito desde o nosso meio é que esse desafio veio para ficar. Os produtores eles estão imbuídos, comprometidos com a cultura, e a gente espera que essa cultura continue aumentando indefinidamente. Não falta área, não falta tecnologia, não falta produtor disposto a investir, a inovar, e a Abrapa, a associação, está trabalhando lá fora para colocar o algodão do Brasil cada vez mais reconhecido. Então, veio para ficar, esse aumento vai acontecer, a gente espera que ele continue na mesma toada que ele vem nos últimos 10 anos, ele continue aumentando cada vez mais, e aí o problema é nosso, de vender isso e colocar lá fora, e do ponto de vista de logística, de conseguir escoar essas grandes safras que os nossos produtores estão desenvolvendo sempre, eu não canso de dizer, não só em quantidade, como também em qualidade. E Peri, em que contexto de mercado essa safra vai se desenvolver e, na sequência, ser comercializada? É um momento. A gente tem visto, inclusive, o algodão buscar ali, focar nos 82 centavos de dólar por libra-peso, bateu esse patamar e me parece que está agarrado nele, quer continuar ali para continuar o seu movimento de alta. É isso. Dados da China também chegaram nos últimos dias preocupando um pouco, trazendo um pouco de alegria, um pouco de preocupação. Em que contexto de mercado essa safra vai se desenvolver, Peri? A impressão, a discussão que a gente tem é se chegou no limite da demanda baixa, né? Então,
No ano passado, ele ficou tradando aí entre os 78, 82, 84, que a gente dizia. Em algum momento ele pulou para 85, 90 e depois ele voltou para 78, 84. O que a gente está se perguntando é se finalmente acabaram os estoques que haviam nas empresas e elas vão ser forçadas a voltar a comprar. A gente tem percebido um pouquinho de demanda voltando em alguns países, tinha algumas indefinições. Então, o Bangladesh é um grande comprador de algodão brasileiro, eles passaram por uma eleição agora, essa eleição aconteceu, a primeira-ministra foi confirmada, então já traz mais um pouquinho de estabilidade para aquele país que pode voltar às compras. Paquistão teve um fim de ano muito ruim no ano passado, está voltando a conseguir comprar agora também. Vietnã, a gente está sentindo uma demanda um pouco mais ativa, e até a Turquia, né, que é um país que sofreu não só com as condições econômicas, mas também com um terremoto horroroso no ano passado, esse país também está voltando. Então, aqui e ali a gente vê sinais de retomada de demanda. Se esses sinais vão se estabelecer e essa retomada de demanda vai acontecer, isso vai se refletir em Nova York, é algo que deve se definir nos próximos 3 meses. A gente vai estar atento para isso e vai estar buscando capitalizar toda e qualquer oportunidade que acontecer. Mas o cenário é esse, é o cenário de que talvez nós já tenhamos chegado no vale aí do que seria a demanda, e daqui para frente a demanda só teria a se recuperar ou a se manter onde está, pelo menos. Então, a gente não acredita mais num cenário catastrófico muito abaixo dos 80, talvez aí 78, 80. A gente a não ser que aconteça alguma coisa macroeconômica muito diferente, a gente espera que isso se transforme realmente na base dos preços que a gente vai ter daqui para frente. E aí cabe ao produtor fazer suas negociações de maneira que ele possa, ao mesmo tempo, se proteger de uma tragédia e capitalizar caso o Nova York volte, os bases voltem, o cenário volte e os mercados tenham que comprar. O Brasil é uma alternativa muito barata nesse momento lá fora, é o algodão colhido à máquina mais barato que tem, de longe, e os mercados estão atentos a isso. Então, o produtor brasileiro tem que vender, nós nunca tivemos tanto algodão para vender em tão pouco tempo. O produtor brasileiro tem que estar atento, não deve deixar até a última hora. O produtor que tem saldo ainda a ser vendido tem que estar bastante atento e capitalizar essas oportunidades que podem ocorrer nos próximos 3 meses. Se ele puder vender e fazer uma estrutura para que, caso essa oportunidade aconteça, ele consiga participar, melhor ainda, cara. A gente sempre é a favor disso. Peri, ele está fazendo isso? Ele está buscando dividir as suas atenções ali entre fazer uma boa safra, aproveitar o clima, onde o clima já dá condições ali para avançar com o andamento dos trabalhos de campo, ao passo em que ele precisa olhar para essas estruturas de comercialização para garantir essas oportunidades? A gente tem visto bastante produtor fazer isso. No ano passado, falando de uma média, a maioria deles errou realmente a mão, deixou para o último minuto, esperando uma recuperação do mercado que não aconteceu. O mercado, como diziam os argentinos, caiu como um piano no fim da safra, entre fevereiro, março e junho. E ele está atento a isso, mas tem muito algodão para ser vendido, viu, cara? A gente tem sentido bastante demanda aqui por estruturas. Talvez seja o ano que a gente mais viu produtores fazendo essas estruturas que estão mais disseminadas na indústria, mas eu acho que tanto em volume quanto em número de produtores, a gente nunca foi tão procurado como esse ano. Ele tá olhando sim, mas o desafio é muito grande, cara. Tem muito algodão para ser vendido. O produtor não pode bobear, não pode deixar para a última hora, não. Liga para alguém, conversa com alguém, seja o seu corretor, que seja algum consultor, pega alguém para entender o momento do mercado e abre essa caixa de ferramenta, né? Quais as ferramentas que ele tem para poder se defender e capitalizar, caso a gente tenha um ressurgimento da demanda, como a gente está esperando do verbo ter esperança, tá, cara? Tomara que aconteça. Peri, no começo da sua fala você trouxe a questão do desafio logístico e agora você de novo trouxe essa situação. A gente não pode esperar para vender, tem que ir avançando, né, à medida em que as oportunidades vão se dando. Como é que a gente traz para a análise do algodão essa condição que estamos vendo de logística completamente comprometida na condição ali da região do Mar Vermelho, Canal de Suez? Como é que isso impacta para o algodão especificamente? Isso chega a impactar o algodão brasileiro de alguma forma? Há sinais de alerta sobre esse cenário para o nosso comércio ou para os demandadores que
esperam do nosso algodão? Então, a má notícia é que sim, a boa notícia é que também afeta os Estados Unidos. Então, as empresas de navegação já colocaram uma sobretaxa muito alta, porque elas estão tendo que fazer um contorno ali embaixo do Cabo da Boa Esperança, quando elas antigamente cortavam ali pelo Mar Vermelho, para os países do subcontinente. Então, países do subcontinente seriam Paquistão, Bangladesh e Índia. A Índia, esse ano, não está comprando nada, o que ela produz é o que ela consome, mas Paquistão e Bangladesh são tradicionais compradores de algodão brasileiro, e isso faz com que o preço aumente. Esses dois países ainda não voltaram, ainda não estão comprando da maneira como a gente esperava, mas no momento que eles voltarem, eles vão ter que pagar mais, sim, vai ficar mais caro para eles, mas o produtor brasileiro não deve sentir esse aumento, a não ser que a demanda caia muito. Existem outros países que podem. Então, está afetando dois dos nossos principais consumidores, mas nós temos outros 3, 4 consumidores para escoar esse algodão. Nova York ainda não refletiu, não sentiu, então o algodão brasileiro deve passar incólume por esse problema, esse desafio de sobretaxa no Mar Vermelho. O mesmo não se pode dizer das fábricas do Paquistão e de Bangladesh, que devem perder bastante competitividade devido a esse conflito, que a gente espera que termine logo. Peri, quando a gente analisa essa retomada da demanda, também como você pontuou, ela vem principalmente de quais pontas da cadeia? A cadeia do algodão diferente, né? A cadeia compradora do algodão diferente de outras cadeias, como a cadeia de alimentos, por exemplo, ela tem uma cadeia mais complexa ali na hora de demandar, né? E como é que a gente avalia nesse momento esses pontos, esses elos que formam a cadeia consumidora de algodão, como que eles estão demandando e da onde vem essa retomada principalmente? Perfeito, Carla. É importante entender isso que você disse, né? Uma cadeia que tem vários elos. Então, só recapitulando rapidamente, o que aconteceu? A gente teve um problema logístico muito grande ali durante a pandemia. Os governos do mundo todo colocaram dinheiro na economia direto na mão dos consumidores, que é uma coisa que nunca tinha sido feito antes, e isso fez com que a demanda explodisse no mundo todo e que gerasse um problema logístico. As grandes empresas que vendem, a empresa da ponta, as empresas do shopping que vendem, então, nos Estados Unidos, Walmart e Target, para pegar os dois maiores de lá, e mesmo na Europa, no Brasil, no mundo todo, eles sentiram que eles precisavam vender e não tinham estoque, né? Então, a reação deles foi super estocar. Então, eles foram comprando tudo que eles podiam ali durante a pandemia para o final. Quando chega no final da pandemia, eles estão com um estoque monstruoso e a demanda desaparece, vai embora, a inflação vem, se a inflação aumenta o preço de tudo, e os países desenvolvidos têm que escolher entre alimento e têxtil e eletrônicos e têxteis não estão na frente dessa fila. Essa demanda cai com um estoque muito grande. Lá na ponta, estoque de roupas para serem vendidas, no Walmart a gente vê isso nos relatórios deles, tá? Nos relatórios trimestrais. Eles param de comprar. Mas aí o que acontece? Isso vai sendo vendido. Então, ao longo de 2022, começo de 23, esse estoque foi sendo vendido, foi sendo liquidado, muitas vezes com prejuízo, mas tudo bem, precisamos nos livrar dele, porque o preço do dinheiro estava alto também, né? Isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Você ter estoque hoje, cara, em qualquer ponto da cadeia, a gente fala isso para o produtor também. Custa caro. Então, o produtor que toma a decisão de não vender agora e vender daqui a 4 meses, ele está abrindo mão de 4% ali. Será que ele vai recuperar esses 4%, no caso do Brasil, né? Ele recupera esses 4% quando ele vender? Se ele achar que não, ele vende agora. Então, como o estoque está caro, como o dinheiro está caro, eles passam a liquidar. A gente sabia que em algum momento essa liquidação acabaria, em algum momento eles ficariam com pouco estoque. Então, nesse momento, eu vou te dizer que a ponta está com pouco estoque, né? Então, quem que é a ponta? São esses vendedores lá. O mercado de fios, ele está estocado, porque as fábricas de fios, elas não pararam, elas não podem parar, elas não desligam, elas não param de comprar, né? Então, eles diminuíram muito a capacidade deles, 60%, 50%, mas o cara não vai lá, paga a luz e manda todo mundo para casa, seus 300 funcionários. Ele tem energia contratada, precisa depreciar os seus ativos, muitos deles compraram maquinário novo, eu vi isso bastante na Turquia, então não dava para fazer. Então hoje você tem um estoque de fios ainda, que está na maioria dos países,
o estoque de roupas está menor e o estoque de roupas para serem vendidas lá na ponta está super baixo. E é isso que é saudável, esses caras vindo lá da Sim, ponta e comprando mais e mais roupas. Ah, a gente não consegue dizer ainda se a demanda deles aumentou, mas mesmo que não tenha aumentado, vamos dizer que caiu 50%, eles têm que comprar esses 50% e é nesse momento que eles vêm para o mercado. Vai ter um efeito de fios sendo vendidos, sim. então eles vão comprar 10 e a demanda do algodão não vai ser 10, vai ser talvez 5, talvez 4, mas é uma demanda 5, 4 frente a uma demanda que no ano passado foi um 2, já é um alívio para a gente, Carla. A gente tá contente. Esperamos que isso seja uma tendência, que essa demanda 2 4 Sem volte dúvida. a ser 5 6 7 8. Peri, a gente traz essas primeiras informações, né, em 2024 para o mercado de algodão. Eu quero te agradecer pela companhia, pela participação aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos continuar acompanhando, essa retomada da demanda, notícia muito boa para a gente começar o ano, e mais do que isso, entender como é que vai se desenvolver a safra brasileira agora, nesse momento, e como a gente vai poder atender toda essa demanda, como a nossa safra vai se deparar com essa retomada de demanda. Quero te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite e pelas análises sempre tão completas. Obrigada, meu amigo. Obrigado a você, Carla. Assim, os sinais de revolta de demanda, vamos torcer para que eles continuem, para que a gente volte a ter um mercado mais saudável e produtores mais bem remunerados para continuarem investindo e continuando com essa liderança na exportação que a gente está quase tomando e a gente vai manter por muitos anos ainda. Obrigado a você, Carla. Um grande abraço. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Peri, um bom final de semana para você também. Até a próxima.